Deus tem muito mais. Pensa no que Deus tem. Ele tem muito mais do que você pensa, do que eu penso. Esse é o texto da minha palavra nesta manhã. Deus tem muito mais. Isso está em Efésios, capítulo 3, lá, versículos 20 e 16. Ora, o texto diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais rebustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Não é incomum para Paulo, o apóstolo, irromper em louvor por causa da imensidade daquilo que acabara de ser dito. O apóstolo exalta a pessoa de Deus por meio de Cristo Jesus, por causa daquilo que será realizado na igreja. Deus tem muito mais. O que Deus tem é fora de medida. Deus tem em excesso, em superabundância. O que Deus tem aproxima-se, irmãos, do infinito. Por isso é que Deus é poderoso. Por isso, Deus pode e é capaz de fazer muitíssimo mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em cada um de nós. E eu pergunto, que poder é esse que opera e age em nós? Que poder é esse? Que é infinito. Irmãos, esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus que opera em nosso favor. Perdão. Esse é o poder de Deus que opera em nosso favor quando nós oramos. Quando nós oramos. Esse é o poder de Deus que opera em nosso íntimo, pela ação do Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Obrigado. Nem tudo o que pedimos ou que pensamos pode alcançar a grandeza daquilo que Deus quer e pode fazer. Os nossos pedidos em oração, irmãos, conforme Paulo reconheceu,
exigem a atuação do próprio poder onipotente de Deus, que ultrapassa a nossa imaginação para produzir muitíssimo mais do que aquilo pelo qual nós oramos. Eu estava orando ontem lá embaixo por coisas grandes e depois Deus falou exatamente isso comigo. Eu faço muito mais do que tudo que você pede para mim. E a gente não crê. Os nossos pedidos ultrapassam nossa imaginação para produzir muito mais do que aquilo que nós oramos. A resposta de Deus, se nós cremos, ultrapassa incomensuravelmente nossas petições ou pensamentos até. Você não pode pensar até o ponto em que Deus faz, porque Ele faz muito mais do que você pode pensar, do que eu posso pensar. Eu tenho que ficar repetindo fortemente, porque tem muitos irmãos e a maioria não crê. Se cresce, oravam mais, pediam mais, faziam uma coisa. Eu estava olhando aqui esse salão, naquela época que eu fiz e planejei esse salão desse tamanho, era impossível acreditar que se pudesse fazer um salão desse tamanho. Nós tínhamos feito aquele lá. Eu estava fazendo aquele primeiro, irmão Honório que estava fazendo, da Igreja Congregação do Brasil, disse: a Bíblia é pouco. Falei: então antes de terminar, o senhor já faz o segundo. Fez o segundo, fez 2 lá, não deu, fizemos esse. Nós temos aqui, irmãos, um motivo de encorajamento para pedirmos maior dose daquilo que o poder de nosso Pai pode fazer em nosso benefício. Ah, mas não está acontecendo nada. Sabe por quê? Porque você não pede. Porque eu não peço. Deus está pronto para realizar aquilo que tem por realizar, desde que você peça. Pergunta aí para o irmão aí: você tem coragem de pedir? Pergunta. Coisa grande para Deus? Falta coragem. Irmãos, temos afirmado que as igrejas vivem tempos difíceis. Eu falei igrejas no plural para falar sobre as congregações, porque a igreja é uma só, não são as igrejas, é a igreja. As congregações, as igrejas vivem grande estiagem espiritual. Há nas igrejas muitos crentes secos. Eu não posso até... Bom, deixa para lá.
muitos crentes secos, muitos crentes áridos, assim como um deserto, sem nada. Murchos. Você já viu crente murcho? Eu já vi. Está cheio de crente murcho. Sem unção e sem poder. Há uma sequidão como aqueles ossos secos, descrito lá em Ezequiel 37. Você já leu Ezequiel 37? E por quê, irmãos? Porque quando nos calamos e não oramos, perdemos o nosso vigor espiritual, tornando-nos infrutíferos, e entramos num tremendo tempo de seca, de sofrimento. Se é vencedor, não vence. Se é vendedor, não vende. Se está desempregado, não consegue emprego. Se ganha pouco, não tem aumento. E em desespero não se anima. Está cheio de crente assim. É como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32. Se julgássemos cuidadosamente a nós mesmos, para descobrir como realmente vamos e somos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Isso é Paulo, o apóstolo maravilhoso, que fala. Assim, irmãos, nós seremos salvos no tribunal de Cristo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e glória. Eu falo amém. Amém? Haverá separação entre as ovelhas e os cabritos. Você já sabe que tem cabrito no nosso meio? Se não é ovelha, o que é? Cabrito. Você que se julga, né? Não sou eu. Assim, irmãos, nós seremos salvos no tribunal de Cristo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e glória. Haverá separação entre as ovelhas e os cabritos. E nós, ovelhas, ouviremos o convite do Senhor. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Vou até beber água. Meus irmãos, o caminho para as coisas grandes que Deus faz é o avivamento.
o derramar do poder do Espírito Santo sobre todos nós. Amém, irmãos? Vejam só, já prevemos os grandes feitos de Deus em nossas vidas. O que importa é que todos ouçam: Deus tem muito mais. Eu não ouvi amém de todo mundo. Eu ouvi de 3, 4 amém. Eu vou repetir para você, para despertar. Deus tem muito mais. Agora eu perdi aqui. Deus é poderoso, irmãos, para fazer muito mais. Aos crentes secos, espero que não seja você. Aos crentes secos e sem unção, como aos ossos secos, ele prometeu: porém em vós o meu espírito e vivereis. O que está faltando? A manifestação do Espírito Santo. Para que você possa viver. Disse-me ele: profetiza, e estes ossos, profetiza a esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Isso está na Bíblia, não estou inventando. Está na palavra. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé. Profetizo, e sairemos daqui avivados, renovados e cheios de poder. Mas é preciso que se profetize. É preciso que os irmãos estejam orando, pedindo, insistindo. Está orando? A resposta é sua. O que é importante, irmãos, é que todos ouçam: Deus tem muito mais. Deus é poderoso para fazer. E ao sedento o Senhor oferece: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, diz o Senhor, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Este será o mais valioso feito de Deus que estaremos recebendo neste tempo que estamos vivendo. Sem o enchimento do Espírito Santo, irmão, somos incompletos, vazios, insatisfeitos. Mas o enchimento do Espírito nos aviva. Louvado seja Deus. O enchimento do Espírito mata a nossa sede. Você que me ouve, eu pergunto: você está com sede de Deus? Você está com sede de Deus? Você aí que anda faltando, que não vem no culto, tem muita gente que nem apareceu aqui hoje. Ah, quanta cadeira.
Eu pergunto, você está com sede mesmo de Deus? Essa é a resposta que você tem que sair daqui para dar a Deus. Como a corça anseia pelas correntes das águas, isso que está lá no Salmo 42, verso 1, Deus vai lhe satisfazer. A água do Espírito Santo é sempre necessária para nos limpar e nos purificar. Será um avivamento com revestimento de poder. Será um despertar de parte do povo mais poderoso da terra. Eu vou até perguntar, quem é o povo mais poderoso da terra? Está aqui representado. Teve amém? Quem é o povo mais poderoso da terra? Está aqui sentado. É preciso que você saia sabendo disso, reavivando isso na sua mente e no seu coração. Muitíssimo mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, nem o que pedimos, nem o que pensamos são, irmãos, suficientes para descobrir o que Deus pode e quer fazer em nós e através de nós. Paulo já afirmava lá em Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Segundo a riqueza da sua glória. A palavra riqueza, irmãos, em toda a epístola de Efésios, significa abundância. Suprimento abundante. Indicando a suprema qualidade daquilo que nos é dado. Deus é glorioso em poder. E isto Ele compartilha com os seus através do Espírito Santo, fazendo como abundância, conforme esse versículo deixa entendido, que sejais revestidos com poder, que sejais fortalecidos com poder. Esse poder trará toda a plenitude de Deus, colocando o infinito em nós, que somos finitos, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos cheios até a inteira plenitude de Deus, para sermos cheios, tal como Deus é cheio. Aleluia. Concluo. Irmão que me ouve, irmã que me ouve, porque tem alguns que estão aqui não estão nem ouvindo. Pensa que eu não chego. Eu estou falando só para os que estão me ouvindo. Irmãos que me ouvem, irmão que me ouve. Deus tem muito mais. Você quer fazer parte do povo mais poderoso da terra? É a minha pergunta. Estou perguntando ao irmão que me ouve. Você quer fazer parte do povo mais poderoso da terra? E gozar do poder e de tudo que Deus tem para você?
Venha, Deus. Venha. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Entregue-se a Ele e prepare o caminho do avivamento, enchendo-se do Espírito Santo para fazer parte das coisas grandes que Deus fará, as quais serão muitíssimo mais do que tudo o que você pode pensar, tudo o que você crê. Termino com uma palavra: venha. Você creu na palavra? Venha. Elas são muito mais do que... tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.